amiguinhos! Eu sou a Bela. Alguém aí de casa sabe o que é uma parábola? As parábolas são histórias que Jesus contava, cheia de símbolos e comparações. Jesus comunicava suas mensagens ao povo e ensinava muitas coisas interessantes sobre o reino de Deus. O povo gostava muito de escutar Jesus, pois o que ele falava era muito diferente daquilo que diziam os rabinos, que eram os mestres da religião naquele tempo. E o que eles ensinavam era muito complicado. Os rabinos falavam de uma porção de leis, de como respeitar o dia santo, que no caso é o domingo para nós, como jejuar, pagar o dízimo, ou seja, os 10% daquilo que recebiam, e tantas coisas mais que deixavam todo mundo confuso. Por isso as pessoas não conseguiam viver as coisas mais importantes da religião, como a justiça e o amor ao próximo, por exemplo. Jesus, porém, falava de um modo tão simples que todas as pessoas entendiam a sua mensagem. Ei, você sabe por que esse modo de Jesus ensinar e se comunicar era tão aceito pelo povo? É que ele falava através de parábolas, ou seja, contando histórias e fazendo comparações. Jesus observava o que acontecia no dia a dia com as pessoas e tirava lições disso para ensinar a todas. Por isso, ele comparava o reino de seu pai com a vida das pessoas, das coisas, da natureza e usava os símbolos que o povo conhecia, como a semente, as aves, a luz, a rede de pesca e entre outros. Suas palavras eram cheias de vida e bastante claras. Hoje, as nossas catequistas Camila e Yasmin vão contar um pouquinho para nós sobre as parábolas, mas antes, não se esquece de se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sininho de notificações para receber os próximos vídeos e compartilhar com seus amiguinhos. Agora sim, dê um oizinho para elas! Jesus nos ensina através de parábolas. Jesus começou de novo a ensinar à beira-mar, e uma grande multidão se reuniu junto a ele, tanto que ele entrou e sentou-se numa barca sobre o mar, e toda a multidão estava em terra, à beira-mar. Jesus lhes ensinava muitas coisas com parábolas. Esse texto, do começo do capítulo 4 do Evangelho de São Marcos, é o início de uma das parábolas que Jesus usou para ensinar o povo. Através delas, Jesus nos fala dos mistérios do reino de Deus. O ensinamento através de parábolas era um recurso muito utilizado por Jesus, mas para entender esse ensinamento era necessário que os ouvintes estivessem em sintonia com Jesus. Sem sintonia e proximidade, fica difícil entender o sentido das parábolas. Então devemos estar com o coração aberto para acolher os ensinamentos de Jesus para os nossos dias. Mas o que é uma parábola? A parábola é um tipo de história que faz comparações através de imagens de situações do dia a dia para explicar uma realidade mais profunda. Quando Jesus usa esse recurso é porque ele quer explicar algo, quer ir além do que vemos todos os dias. E por qual motivo Jesus ensinava em parábolas? Jesus fazia comparações com coisas reais do cotidiano dos seus ouvintes. Essas comparações eram tão importantes que, depois que a pessoa tivesse contato com alguma imagem da parábola, lembraria das palavras de Jesus. Assim era possível enxergar uma ligação entre o cotidiano e as verdades reveladas por ele, entendendo seus ensinamentos. Hoje nós vamos falar de duas parábolas que encontramos no Evangelho de Lucas. As parábolas de Jesus são ensinamentos para a nossa vida. Ao ensinar por parábolas, Jesus nos mostra que a nossa vida cotidiana e espiritual estão ligadas. Precisamos utilizar a nossa vida diária para ouvir e entender melhor o que ele nos fala. Parábola do pastor e da ovelha. Todos os cobradores de impostos e pecadores se aproximavam para ouvir Jesus, mas os fariseus e os doutores da lei murmuravam: Esse homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Quem de vocês, se tiver 100 ovelhas e perder uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, todo alegre, a coloca nos ombros e de volta para casa. Chama os amigos e vizinhos e lhes diz: Alegrem-se comigo, porque encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo: da mesma forma haverá mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. A parábola da ovelha perdida nos ensina que devemos amar e nos importar com todas as pessoas, sem exceção. Quando acolhemos a todos sem distinções, estamos lembrando de Jesus, que ama e se importa com todos nós. Ele nos ensinou que devemos amar ao próximo como a nós mesmos e que devemos ter compaixão com o nosso irmão.
principalmente com os que pedem perdão por seus erros. Parábola do pai e seus 2 filhos. Jesus disse também: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, me dê a parte da herança que cabe a mim. Então o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo e partiu para uma região distante. E aí esbanjou seus bens numa vida desregrada. Quando já tinha gasto tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidades. Foi então até um dos habitantes da região que o mandou para seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Já não mereço ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Então se levantou e foi ter com seu pai. Ele ainda estava longe quando seu pai o viu. Encheu-se de compaixão e correu até ele, abraçando-o com muito carinho. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Já não mereço ser chamado seu filho. Mas o pai disse a seus servos: Tragam rápido a melhor túnica e a vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Peguem um bezerro gordo e o matem. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, houve música e danças. Chamou um dos servos e lhe perguntou o que era aquilo. Ele lhe disse: Seu irmão chegou e seu pai matou o bezerro gordo, porque o recuperou com saúde. Então ele ficou cheio de raiva e não queria entrar. Seu pai saiu e insistia com ele, mas ele respondeu ao pai: Eu sirvo o Senhor há tantos anos e nunca desobedeci nenhuma ordem sua. E o Senhor nunca me deu um cabrito para eu festejar com meus amigos. Agora, porém, que veio esse seu filho, que devorou os bens do Senhor com prostitutas. O Senhor matou para ele o bezerro gordo. O pai lhe respondeu: Filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu também. Mas era preciso festejar e se alegrar, porque esse seu irmão estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi encontrado. A parábola do filho pródigo também nos fala sobre o perdão e sobre o arrependimento. Quando o filho arrependido volta para casa depois de desperdiçar os bens que ele mesmo solicitou, o pai o recebe de braços abertos. Assim, vemos o tão grande amor de Deus, que, apesar de nossos erros, está sempre pronto a perdoar quem se arrepende e fica feliz quando seus filhos voltam para Ele. Sempre seremos acolhidos com amor e carinho, pois Deus não guarda rancor. Sempre que alguém se arrepende, Deus faz uma festa. Ele não nos ama por causa das coisas que fazemos por Ele. Deus nos ama porque somos seus filhos. Hoje nós temos 2 opções de atividade. Você pode escolher fazer qualquer uma delas. Assim como Jesus, nós também podemos passar uma mensagem para os nossos irmãos através de comparações com o nosso dia a dia, como nas parábolas. Pensando em tudo que estamos vivendo nesse momento e no que estamos aprendendo com os vídeos da catequese e com as missas, que tal contar uma parábola com uma mensagem de amor, esperança e confiança em Deus? Você pode enviar um vídeo, um áudio ou até mesmo desenhos e escritas para sua catequista ou seu catequista. A outra opção de atividade é nos contar a sua interpretação de alguma parábola da Bíblia. Quais ensinamentos ela transmitiu para a sua vida? Como esse ensinamento pode nos ajudar em momentos de dificuldade? Pegue sua Bíblia e, se precisar, peça ajuda para ler as parábolas e entendê-las. Não esqueça que você pode procurar sua catequista ou seu catequista e até mesmo o Padre João Haroldo para te ajudar. Que nossa vida seja uma parábola, um lugar onde olhamos para as coisas concretas que conhecemos e dali retiramos as inspirações e os ensinamentos divinos. Falando simples assim, todos entendiam e gostavam muito de ouvir o que Jesus dizia e percebiam que ele era um grande profeta que falava em nome de Deus. O mais interessante é que ninguém esquecia as histórias que ele contava.
E aí, amiguinho, gostou do vídeo? Então já vai deixando seu joinha. Ei, eu já escolhi a atividade que eu vou fazer. E você, já escolheu a atividade que você vai fazer? Eu tô muito ansiosa para ver, então não esquece de mandar para sua catequista. Ou então mande no nosso e-mail, catequese.st.terezinha@gmail.com. Falando em atividade, vamos conferir a atividade que vocês fizeram na semana passada? Parabéns, crianças! Ficaram lindas as atividades de vocês. E vamos à frase do dia. E a frase do dia é: é minha avó sim, meu senhor e meu rei. Quem disse isso? Já conferiu o evangelho do dia? Ainda não? Então clica aqui nos cards e corre lá para conferir. Bom, amiguinhos, por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de assinar a listinha de presença que está aqui na descrição. Um abraço e fiquem com Deus. Beijos!